por aqui. Uma rodinha. Ela não quer ficar perto do ventilador. Não, pode ficar ali se quiser. Não, pode ficar ali. Só chamei para ela vai ficar bem no ventilador. Então, eu sei, mas eu não sabia disso. Sabia que não pode ficar lá, então ela não vai ficar. Qualquer lugar. Ficar de olho, que eu não sei se a Letícia está vindo. Olá, pessoal. Boa noite, então, para todo mundo. Eu sou o Anderson Ananda Maia. O Xaxat está aqui do lado também. Oi. E... Boa noite. Boa noite. Ixi, eu não sei o que aconteceu aqui. ele Oi, aparece Anderson, tudo bom? para mim ninguém fala. É o queridinho. Fala, Anderson. Boa noite, Anderson. Tudo bom, Luciano? Tudo bom e Saudades. você? Estou aqui. Estou tomando um ventinho aqui. Está batendo um vento. Acho que vai chover. Que bom. Aqui também está. Tivemos que ligar o ventilador, mas está entrando um ventinho fresco ali. A Letícia veio para cá para fazer... Ela falou que estava. Ela estava morrendo de saudade de você, então ela estava indo. Ela não chegou ainda, deve estar parada aí no trânsito, então. Mas ela deve estar chegando. Ela não atrasa muito, não. Não Legal. se preocupe. Não se preocupe. Está ótimo. Muito bem. Bom, para quem não conhece a gente, né, quem está fazendo o primeiro contato conosco, eu sou o Anderson, o Fernando, nós dois somos professores de yoga há muito tempo, Fernando há uns 20 alguma coisa, 23, 24 anos, eu 40 anos de yoga, e a gente já viajou para a Índia muitas vezes. Eu, na verdade, já perdi um pouco a conta. Já deve estar por volta de 20, se não for 20, é 18, alguma coisa por aí. O Fê também viajou muitas vezes, sabe quantos? O Fê deve ter ido umas 8, 10, passou 3 meses na Índia de uma vez que ele foi, então nós somos bem experientes em Índia, né? E a ideia hoje é mostrar para vocês um pouquinho do roteiro que a gente vai fazer em 2024. Então, mais ou menos a cada 2 anos, a gente organiza uma viagem. Fizemos uma pausa aí com a pandemia, né? Mas estamos retomando esse ano de 2024. Né? Então, a gente sempre leva alunos, amigos, conhecidos, né, para conhecer a Índia. E, primeiro, a gente ama fazer isso. A gente adora levar as pessoas para conhecer a Índia, né? A gente curte mostrar a Índia para as pessoas, né? É um lugar que a gente ama muito, e aí poder mostrar para as pessoas a Índia com tudo que ela tem de bom e tudo que também não é bom, mas que é parte da Índia, é sempre um prazer. A gente sempre se diverte muito de estar em grupo, né? A gente curte fazer isso. E a gente considera muito importante, quando a gente vai numa outra cultura, né, que a gente ajuste o nosso olhar para compreender aquela cultura nova, né? Principalmente quando a gente vai para o outro lado do mundo, né, gente? Porque o Oriente é realmente outra maneira de funcionar, é outra maneira de pensar. Então, aí a gente precisa realmente ajustar o nosso olhar para poder enxergar aquela cultura a partir da própria cultura, né? E não com os nossos olhos ocidentais, né? Porque senão a gente vai com os nossos olhos ocidentais, a gente pode ser que não goste de nada lá, né? Agora, quando a gente olha e entende como é que o indiano pensa, como é que ele leva a vida dele, né? Aí é um olhar mais apropriado para a gente poder curtir realmente aquele lugar, aquele ambiente novo, né? Então, essa é a proposta da gente quando nós organizamos viagem,
né, para ajudar as pessoas a irem para a Índia, conhecer, não só passear nos monumentos, né, mas conhecer um pouco da cultura. Então, a gente adora botar o povo no meio da rua mesmo, vamos caminhar na calçada, vamos pegar, né, tuk-tuk, aqueles carrinhos, né, que é tipo uma motoquinha adaptada para carregar passageiro. Então, a gente gosta de dar experiências, né, para as pessoas. A Índia não é um país que você vai, visita e tira fotos, né? A gente faz isso tudo também, mas é um país de experiências, né? De a gente se propor a experimentar tudo aquilo que a Índia pode nos proporcionar, né? Então, essa é a nossa ideia quando a gente fala de fazer viagem para a Índia, ok? Mas vou pegar. Muito bom. Então, eu quero mostrar para vocês um pouquinho de slides, né, sobre o roteiro que a gente vai fazer, alguns pontos que a gente vai visitar, não demais para também não dar spoiler, né? Mas para você ter uma ideia de como que vai ser a viagem, o que vai rolar e tudo, tá bom? E aí depois eu mando para vocês um PDF com o roteiro, com as informações todas, ok? Então eu vou compartilhar aqui minha tela. Pessoal, se vocês a qualquer momento quiserem fazer perguntas, né, tirar alguma dúvida, fica à vontade para abrir o microfone e falar comigo, tá? Fora isso, deixe o microfone desligado para não interferir o som, mas a hora que vocês quiserem, abre o microfone aí e fala com a gente, tá bem? Muito bom. Então, aqui o nosso onipresente Ganesha, né, o Deus com rosto de elefante, que está em todos os lugares na Índia, né? E, para quem não sabe, o nosso grupo, todos os anos, chama Grupo Ganesha, né? Não é que seja falta de criatividade, mas é que a gente adora o Ganesha e a gente acha importante, né, fazer uma viagem para a Índia com esse nome, né, já que Ganesha é aquele que abre os caminhos, né? Então, por isso a gente gosta mesmo de chamar o nosso grupo de Ganesha, tá? Então, vocês estão vendo a apresentação, né? Está aparecendo aí? Tá, ok. Então, vamos lá. A nossa viagem ela vai começar, a gente vai chegar por Delhi, né? Então a gente faz São Paulo, ou Turquia, ou São Paulo, Dubai, tá? Depende da passagem que tiver com preço melhor. Essa semana, por exemplo, eu tive vendo, então está valendo a pena a gente ir pela Turkish Airlines, né? É uma companhia boa e tem voos bons, né? O importante é a gente ter voos que não vão demorar a vida toda para chegar, né? Porque já é longe, então a gente pegar, né? Eu tive vendo voos que duram 3 dias. Eu falei, puxa, já é um voo que dura, né? A gente sai um dia, 2 dias antes, dependendo da companhia aérea. E daí a gente precisa de um voo bom, né? Que tenha uma conexão boa, tá? Uma companhia Então, também. uma companhia aérea boa também, né? Que a gente possa viajar confortavelmente, tá?
Então, a gente vai viajar de São Paulo para Delhi, né? Via Turquia ou Dubai e tal. Chegando em Delhi, a gente fica um dia lá, só para dar uma descansada, e começamos a viagem. Nós voltamos para Delhi no final do roteiro, e aí a gente visita Delhi apropriadamente, né? Mas essa chegada só mesmo chegada, descanso, dorme um pouquinho, né? E dia seguinte a gente já parte para Agra, tá? Tudo bom, Lê? Anderson, só uma coisa. Oi. A acomodação a gente vai ficar junto também ou Sim, sim, vai. Opa, eu fechei sim. minha câmera. Não, as acomodações são junto, né? Junto, né? Vai fazer uma proposta para fazer tudo junto. Voo e estadia. Desculpa, não entendi, Lu. Não, vai fazer vamos fazer um ajuste de voo, de viagem, do voo e da estadia, fazer tudo junto, já fazer um Isso, pacote isso. completo. Tá. A passagem aérea, como cada um tem as suas preferências, então a gente marca o dia que todo mundo tem que chegar. Então tem que estar Tá. todo mundo lá dia 7 de fevereiro, né? A gente vai sugerir o voo que a gente acha que é legal e tal, mas tem gente que gosta de ir com outra companhia por conta de milhas, tem gente que vai querer ir antes e parar em algum lugar. Então, né? Tá. A gente deixa à vontade, mas todo mundo tem que chegar dia 7 e daí o restante da viagem a gente está juntos. Eu e o Fê encontramos vocês lá em Delhi, a gente recebe vocês em Delhi, né? E daí, a partir dali, a gente fica junto com vocês até retornarmos para Delhi, vocês pegarem o avião para voltar para o Brasil, tá? Então, a gente acompanha o tempo todo. Os hotéis que a gente escolheu para essa viagem são hotéis, a maior parte 5 estrelas, acho que tem 2 que são 4 estrelas, mas que são bem bacanas. Inclusive, de Kolkata, ele é tão fofinho, aquele hotel, que a gente faz questão de ficar lá com 4 estrelas, mas Que eu prefiro mais ele de 4 do que o de 5 que a é, gente fica. é Ele é mais aconchegante, o pessoal é mais agradável também, né? O mais pessoal é mais acolhedor. acolhedor. É. Então, a Índia sempre é bastante acolhedor, de modo Então, geral. Então, a gente gosta muito desse. Tem um outro 4 estrelas que a gente vai ficar no meio da viagem, em Khajuraho, se eu não me engano, mas que é uma rede de hotel que é toda 5 estrelas. Eu não sei porque o de Khajuraho está 4, né? Com certeza é um hotel super bacana, tá? E aí a gente fica em quartos duplos e tudo mais, tá? Mas então a gente fica junto, sim, Lu. A nossa equipe vai pegar vocês no aeroporto e levar para o hotel que já está determinado, tá? Muito bom. Então, a gente começa por Agra, tá? Aqui o Red Fort de Agra, o Forte Vermelho, essa construção em arenito rosa, ela é típica dos Mughals, né? Que é uma dinastia de imperadores na Índia. Então, esse forte ele foi construído através de várias gerações e, e ele passou, né, de avô para pai, para neto, para bisneto e assim por diante. E o mais legal é que cada um desses imperadores construíram uma parte desse forte, né? Então, tem partes, por exemplo, em mármore branco, a gente já sabe, foi Shah Jahan, né? Foi o mesmo que construiu o Taj Mahal, né? Aí tem partes em arenito, né? Uma boa parte do que foi construído em arenito foi do Akbar, né? Então, cada um deles foi deixando a sua marca ali na construção desse forte, e esse forte está lá, né, há séculos, observando tudo que se passa em Agra. Agra, inclusive, foi capital do Império Mughal por um período, né?
Aqui é uma parte interna no forte, né? A sala de audiências do forte, onde o imperador ficava para receber as pessoas que queriam falar com ele, né? Aqui uma outra vista do forte. Aqui já dentro, né, já na entrada dele, tem aquela muralha toda, daí você passou a muralha e você está aqui nesse lugar, nesse jardim, e é super bonito, é um lugar que a Índia agora, nas últimas décadas, eles têm se dedicado muito a conservar os monumentos. Tem muito trabalho para ser feito, sem sombra de dúvidas, mas a gente já vê os monumentos assim sendo mais bem cuidados, né? Primeira vez que eu fui à Índia, há 30 e não sei quantos anos atrás, né? Você olhava assim, você entrava nesse forte, parecia que o troço ia desabar a qualquer hora, né? Hoje em dia não, você vê que eles estão já tomando mais conta, né? Perceberam que é importante manter essas coisas que fazem parte da cultura deles, né? Então, o forte é imenso, assim, é super bonito a gente visitar. Tem o lugar onde o Shah Jahan, né, que foi esse imperador que construiu o Taj Mahal, onde ele ficava para observar o Taj, né? O Taj Mahal está do outro lado do rio, então desse lugar ele ficava sentado olhando o monumento que ele construiu e tudo mais, né? E aqui o esplendoroso Taj Mahal, né? Então, dispensa apresentações, é um monumento incrível, é o cartão postal da Índia, né? É, é lindo, né? É assombroso assim de você ver uma coisa tão majestosa, tão imponente, né? Depois de ir à Índia já tantas vezes, eu fico pensando, eu falo, ai, gente, queria fazer uma viagem que não precisasse no Taj Mahal, porque eu já fui tantas vezes. Mas toda vez que eu chego lá, a emoção é a mesma, porque é muito incrível esse lugar, é muito lindo, a história dele é muito linda, né? E o monumento, eu me lembro da primeira vez que eu fui ao Taj, estava assim, parecendo essa foto meio nublado, né? E eu fui andando por esse caminho central aqui, é um espelho de água, né? E a gente caminha por essas laterais aí perto das árvores, e eu tinha a nítida sensação de que eu ia passar através dele, né? Ele não parecia uma coisa real, né? É branco demais, é etéreo demais. Então, a sensação que eu tinha é que daqui a pouco eu ia virar e ia ver o Tade atrás de mim, não na minha frente, né? E é realmente muito bonito o Tade. Ele foi tão bem construído assim, né? Que ele tem uma perspectiva e dependendo do horário do dia que você olha para ele, você tem uma percepção diferente dele, né? Então, quando no nascer do sol, né, você vê o sol ali, né? E então o pessoal costuma às vezes cedo mesmo para ver, né, de manhã, à tarde, no cair da tarde, ele tem uns tons diferentes, até mesmo por ser branco, então a luz reflete muito, né, na estrutura dele. Então é muito legal assim. A gente chega vendo de um jeito, quando está saindo, depois de ter feito o passeio, você está vendo ele numa outra perspectiva já. E é uma obra arquitetônica incrível, né? Ele é totalmente simétrico, de qualquer lado que você olhe o TAD, você vai ver essa mesma, né, essa mesma figura que você está vendo aqui no slide, né? Uma vista não muito comum do TAD, né, escondido ali, eu gosto desse tipo de foto. E aqui a gente pode ver também a mesquita que foi construída, né, ao lado dele, essa construção vermelha. Estava demorando muito para construir o TAD, e
e porque uma boa parte dos funcionários, né, dos construtores eram muçulmanos, e eles tinham que parar 4 vezes por dia para fazer as orações. Então, tinham que subir lá na carroça, ir até uma mesquita, fazer as orações, voltar. 4 vezes por dia, isso estava atrasando. Então, o Shah Jahan resolveu construir uma mesquita do lado para que os funcionários pudessem simplesmente largar o martelo e ir lá, faz as suas orações e já volta, né? Economiza tempo. Então, por isso que tem essa mesquita, só que para não ficar fora de simetria, ele construiu uma do outro lado também, aí onde está a árvore, né? Não está aparecendo, mas do outro lado do Taj Mahal tem não é uma mesquita, né? Ela não é usada como mesquita, mas tem uma outra construção igualzinha a essa vermelha, né? Para fazer esse contraponto ali com a paisagem. Essa está né? voltada Essa mesquita aqui, que aparece na foto, ela está voltada para Meca, né? Que é como as mesquitas têm que ser construídas e tal. Então, ela foi feita lá dentro dos conformes, né? O Taj Mahal, ele foi construído então pelo imperador Shah Jahan, né? E ele não é um palácio, nunca ninguém morou nesse lugar, tá? Ele é um mausoléu, ele é na verdade um túmulo, né? O imperador, ele tinha muitas esposas, muitas concubinas, mas tinha uma em especial que ele amava muito, que se chamava Mumtaz Mahal, né? E a Mumtaz Mahal, ao dar à luz ao seu, sei lá, 10º filho, 11º filho, ela morreu no parto, e ele ficou tão deprimido, né? Primeiro, conta a lenda que diz que ele, do dia para a noite, ele ficou de cabelos brancos, né? Os cabelos brancos, os cabelos dele embranqueceram numa noite, né? Não sei se é verdade ou não, tá, gente? Eu não vivi naquela época com o Shah Jahan, pelo menos não que eu me lembro. Mas contam essa história de que o cabelo dele ficou branco, né, do dia para a noite, de tanto a dor que ele sentia de ter perdido a esposa, né? E aí ele mandou construir esse monumento para ser o mausoléu dela, e hoje ele também está enterrado junto dela aí dentro, né? Então, isso, na verdade, é um monumento funerário. Taj Mahal é um monumento funerário, e haja amor, né, para construir um lugar desses. Então, o Tagore, um poeta indiano, ele dizia que o Taj Mahal é uma lágrima de amor na face do universo, né? E realmente é, né? Porque o cara, né? Primeiro, claro, ele tinha os meios para fazer isso, mas ele fazer realmente, ele construir isso pensando na sua bem-amada, né? É uma coisa incrível. O Taj ele é todo construído em mármore branco, e não sei se dá para vocês verem aí, mas ele tem uns detalhes aqui, né? Parece um pouco acinzentado, mas esses detalhes todos são coloridos e são incrustações em pedras semipreciosas, né? Então, granada, jade, né? Então, a decoração toda do Taj é feita com pedras semipreciosas, tá? Um trabalho monumental, né? Porque eles pegam uma placa de mármore, desenha o formato das pétalas da flor, aí eles têm que pegar as pedras preciosas, dar o formato da pétala da flor naquela pedra, aí incrustar com um cimento especial lá, né, no mármore, e aí levar o mármore para revestir a parede, enfim,
Era um trabalho monumental que durou 22 anos, né? Então, a construção do Taj Mahal levou 22 anos. Mas é incrível. Tudo bem, o cara foi meio doido de fazer Sim. isso, mais excêntrico, Mas quase mais faliu também, né? quase O faliu o império, porque império. era muito, né, todo de mármore, pedras, enfim, né? O dinheiro todo ia para a construção do Taj Mahal, né? Mas quando a gente chega lá, o Não, mármore branco, da não Itália, não. sei se é. Eu acho que tem uma parte que deve ser, mas Tem muita material que vem coisa de veio da fora, da Itália, Itália, e inclusive inclusive os arquitetos, né? Muitos dos arquitetos, essa técnica de incrustação da pedra é uma técnica que chama pietratura, né? Ela foi desenvolvida na Itália, mas diz que não existe mais na Itália, que só na Índia foi conservada essa técnica, né? Mas muitos dos construtores eram italianos. lá em Agra tem muitos lugares, lojas, assim, né, em que eles fazem as estruturas, as obras e aí a incrustação. Então, sempre tem lá o mestre, né, fazendo e os discípulos. Aham. É, aham, é, Vocês é. foram sem a gente. E é Na muito viagem de interessante. vocês foi para o sul, né? Então, E é interessante porque aí eles colocam lá na loja, por exemplo, dois potinhos, né? Uma tampinha toda incrustada, de mármore incrustada. Aí, aparentemente, são iguais, mas uma é 10 vezes mais cara que a outra. Aí você fala, mas qual a diferença? Se é o mesmo tamanho, o mesmo potinho. Esse foi feito pelo mestre, esse foi feito pelo aprendiz. Aí você começa a olhar e você vê muito sutil, mas a perfeição, né? E a pequena diferença de um para o outro, aquilo que o mestre fez, né? nem são Mas pequenas diferenças, né? O do discípulo tem uma flor com 5 pétalas, o do mestre, a é, mesma flor tem 80 pétalas, é, então, né, é muito diferente mesmo. E é muito legal a gente visitar esses lugares, porque os artesãos que estão fazendo isso, eles são descendentes daqueles que trabalharam no Taj Mahal. Aquilo foi sendo passado tradicionalmente de pai para filho, né? De Agra, a gente vai para Khajuraho, uma outra cidadezinha, uma cidade que praticamente, né, não, nem existe assim, nem existiria no Google Maps se não fosse por causa desse conjunto de templos, né? A cidade é super pequena, né, um vilarejozinho, mas eles descobriram esses templos, é, são os templos eróticos, isso. Se eu não me engano, foi no século XIX que eles descobriram, porque esses templos estavam todos cobertos pela vegetação, tinham, né, estavam abandonados lá no meio, e aí alguns arqueólogos descobriram esses templos e eles são incríveis, são maravilhosos, né? É um grande jardim, um grande parque com dezenas desses templos esculpidos desde a base até o topo da cabeça, né? Então, é um trabalho incrível. E quando se fala em escultura na Índia, não tem para ninguém, né? Os caras são muito bons, né? É muito bonito ver o trabalho que eles fazem. Khajuraho ficou muito conhecido pelas esculturas eróticas. Então, esse daqui é um dos templos principais e você observa aqui quantas cúpulas, né, tem esse templo. E aqui nas paredes, todas essas coisinhas que a gente vê aí são esculturas, né, feitas para adornar o templo. E muitas dessas esculturas elas refletem a vida diária, né? A vida das pessoas naquela região, né? Então, tem uma escultura de
o homem levando o boi, né, conduzindo o boi para a pastagem, tem a escultura das crianças, tem a escultura da mulher tirando o espinho do pé, tem a escultura da mulher se olhando no espelho, né? E tem as esculturas eróticas também, porque isso fazia parte do dia a dia. Então, tem esculturas onde o casal está copulando ali, né? E aí você pergunta, poxa, mas por que que na parede de um templo tem uma escultura erótica? Porque é na Índia. Se fosse, né, num país judaico-cristão, talvez não tivesse, mas lá na Índia isso é possível, né? Tudo que faz parte do dia a dia é bem-vindo, faz parte né, da vida espiritual. Então, essa escultura que você vê aqui é uma dessas infinitas esculturas que adornam as paredes desse templo. Essa erótica está tímida, hein? Essa daqui não é uma escultura erótica, né? É uma escultura sensual. Sensual. E, na verdade, a gente olha a roupa deles, né? E você fala, mas eles estão sem roupa? Não, eles não estão sem roupa, é que eles estão com uma roupa transparente. Então, o artista ele era capaz de, na pedra, esculpir de forma que você percebesse a transparência daquela roupa, né? É uma coisa assim absurda de tão bonita. Eu sou suspeito para falar de Khajuraho, eu e o Fê. Nenhum dos dois pode falar muito, porque a gente ama muito esse lugar, é muito bonito, né? A vontade é de sentar lá e ficar horas e horas olhando para esses templos, né? Sim, muita coisa. Aqui é dentro de um desses templos, né? A maior parte deles não são templos que são usados para rituais, eles são só monumentos hoje em dia. Tem um deles só que ainda continua sendo usado para rituais. E então aqui a gente pode entrar lá dentro. Esse é um templo dedicado a Shiva, tem um linga, né, que é um dos símbolos de Shiva lá dentro desse quadrado aqui, tá? Então aqui está o linga. E aí a gente pode sentar, tirar fotos, né, fazer poses, e é muito bonito. Eles são bonitos por dentro e por fora. Uma outra visão de um deles, né? E esses templos eles eram construídos nesse formato de montanhas, né? Porque como nessa região não tinham montanhas e para você estar mais perto dos deuses, você tem que ir na montanha, porque supostamente os deuses estão no alto, né? Então, eles construíam os templos em forma de montanha, né? Então, quando você olha, parece uma cordilheira, né? Montanhas mais baixas, as médias, as mais altas. Normalmente, as pessoas vão para Khajuraho e passam meio-dia lá, né? Voa para lá, visita os templos, vai embora no outro dia de manhã. Eu gosto de ficar um pouquinho mais. Então, a gente chega, visita o templo no dia seguinte. Na manhã seguinte, a gente ainda tem um tempinho. Se quiser voltar lá nos templos, dá para ir. Se quiser passear pelo vilarejo, dá para passear. Então, a gente gosta de curtir um pouquinho mais esse lugar, né? De Khajuraho, a gente vai para Varanasi. A gente vai de avião de Khajuraho para Varanasi. De Agra para Khajuraho, nós vamos de trem e depois de ônibus do grupo, né? Então, as viagens de veículo são sempre num ônibus exclusivo para o nosso grupo, mas o trecho que é de trem, aí a gente vai num trem indiano, e é legal também para a gente conhecer, né, como eles viajam. As ferrovias na Índia são imensas, né? São
a malha ferroviária deles é muito grande, então é legal a gente conhecer a maneira como eles viajam. Varanasi é uma das cidades sagradas no hinduísmo, uma das mais sagradas, eu diria, né? Uma cidade que é dedicada a Shiva, o criador do yoga, né? E Varanasi é uma cidade antiquíssima, é uma das mais antigas que existe no mundo, que se mantém, né, em atividade no mundo, né? E Varanasi, na crença dos hindus, é um lugar que, se você morrer lá, você vai direto para o Shivaloka, né? Você vai direto para o reino de Shiva, né? Então, o sonho de todo hindu é abandonar o corpo em Varanasi, mas, pelo menos, se isso não for possível, né? Porque as pessoas não podem morar todas em Varanasi, mas, pelo menos, um hindu ele quer ir uma vez na vida para esse lugar, né? É o sonho deles visitar esse lugar pelo menos uma vez na vida, né? Nessa cidade passa o Ganga, o rio Ganges. Então, esse rio que você vê aí é o Ganga, e é o rio sagrado, né, para os hindus, o mais sagrado para eles. Então, eles acreditam que as águas desse rio podem purificar, né, a gente de todos os nossos karmas, de todos de tudo aquilo que a gente precisa, né, crescer e aprender. Então, parte do desejo do hindu de ir para Varanasi é poder se banhar nessas águas, né? E tudo acontece na beirada do rio. A gente vê aqui esses degraus, né? Essas escadarias imensas, são chamadas ghats. Então, tudo acontece aí nos ghats, né? Aqui uma outra vista da cidade. A cidade hoje é uma cidade maior, claro, né? Ela tem aqui é a parte antiga da cidade, as ruelas e tudo, né? Mas a cidade tem a parte mais moderna, onde ficam os hotéis e tudo mais. Tá? Também tem as cremações, né? Sim. Esses gatos, essas escadarias, existem várias. Então, cada uma delas é dedicada para um tipo de atividade. Então, tem os dobigats, né? Dobigat é o gat das lavadeiras. Então, você vê as mulheres lavando as roupas ali no rio, botando para secar, né? Aqueles sares imensos, coloridos, tudo espalhado nas escadas, né? Super bonito de ver. E dos gatos é o gato da cremação, né? Onde são cremados os hindus lá em Varanasi. Tá? Dentro da crença hindu, eles preferem ser cremados do que enterrados, né? E ser cremado numa cidade sagrada dessa é a melhor coisa que você pode fazer para a tua evolução espiritual. E a cremação é o modo antigo, né? Assim, são colocadas várias toras de madeira, tal, e aí fogo, né? Eles colocam fogo. Então, demoram horas. Isso, Eles até têm os crematórios, né, como tem no Ocidente, mas ali, as famílias mais tradicionais, elas querem ser cremadas do jeito ritualístico antigo. a gente vai passear de barco para poder ver. Isso, a gente faz um passeio de barco de manhã, cedo, né? Então, olha aí o nosso grupo feliz passeando de barco. Então, a gente sai de manhã bem cedinho, e antes do nascer do sol, e aí, a hora que o sol está nascendo, a gente está no barco, porque é no nascer e no pôr do sol que acontece tudo, né? Que a gente vê os indianos fazendo seus banhos, né? Então, aqui um grupo de
meninos, né, que viajaram para tomar esse banho no Ganges. Então, eles pegam a água nesse potinho, fazem os mantras, as orações, né? Entram no rio, enfim. E daí a gente pode ver isso tudo acontecendo nesse passeio de barco. E também, por que não, né, a gente fazer a nossa oferenda para o rio. Então, a gente compra esses pratinhos feitos de folhas, com flores, com uma velinha e outros elementos que são usados para oferecer para o rio, né? E aí a gente faz do nosso modo a nossa prece pessoal e entrega essa lamparina com essas oferendas no rio, né? Depois, à noite, a gente volta para a beira do rio de novo para assistir o Arati, o ritual de oferecimento do fogo para o rio, né? Então, o rio ele não é simplesmente um curso de água, né? Ele é uma divindade, né? Então, toda noite, tenha sol ou chuva, sol não tem à noite, né? Mas esteja tempo bom ou chovendo, esse ritual acontece na beira do Ganges, e isso atrai também muitos turistas, né? Milhares de turistas aí nesses gares, tá? Tem música, eles tem o harmônio, que é tipo um pianinho com sanfona, tem os tambores que eles batem, né? E eles fazem o ritual com essas lamparinas, né? Então, esse castiçal aí, né, cheio de lamparinas de algodão, são acesos, né? E aí eles oferecem, fazem vários movimentos, né? E são muitos jovens fazendo Eles isso são junto. sacerdotes, né? São São chamados sacerdotes, pujares. Pujares, eles fazem a puja, né? Que é a oferenda. E essa oferenda é feita para a deusa Ganges, né? Para Ganga, que é a deusa do rio Ganges. Solta a voz. E são, assim, sei lá, 10, 12, 15, né, sacerdotes fazendo essa cerimônia. Muito bonito. Depois de Varanasi, aí nós vamos para Rikyapit. Rikyapit é o ashram que a gente frequenta na Índia. Fica no estado chamado de Jharkhand, né? Então, a gente pega um voo de Varanasi para via Delhi, um voo de Varanasi para Delhi, Delhi para Deogar, né? E o ashram fica, né, perto dessa cidade chamada Deogar, né? O ashram é uma escola de yoga, uma escola não só de yoga, mas de filosofia, né? Esse é um dos prédios, tá? É muito grande lá o ashram, é um complexo, nem sei quantos prédios tem lá. Prédios são vários, né? Mas são 4, 3. Sei lá, deve ter são uns 4 complexos e vários prédios. Deve Aí ter tem ali vários, uns 10, 15 prédios, pelo menos. Sim. Tá? Então, é um prédio onde tem os dormitórios, né, onde a gente vai ficar hospedado. Muitos deles têm um salão onde acontecem aulas e tal. É um ashram tradicional, mas moderno ao mesmo tempo, né? Então, ele é bem tradicional enquanto princípios, enquanto conceito, mas é um ashram que recebe muita gente do Ocidente, portanto, eles têm um certo conforto, né? As primeiras vezes que eu fiquei em ashram na Índia era muito, muito, muito desconfortável. Tinha alguns que sequer tinham janela, então, quando estava ventando, você dormia lá coberto
com tudo quanto era roupa que você tinha, porque era muito frio, né? Mas o ashram de Rick é um ashram bem confortável, gostoso, né? Mas que mantém os princípios. Então, o banho é um banho frio, né? Não é um hotel, né? A gente não está lá e pode simplesmente dizer, ah, não, eu quero tal coisa. Não, é um ashram, você vai lá para estudar, né? E o banho é frio tradicionalmente, a gente toma o banho na hora do almoço, que aí a água está mais aquecida, mas a gente fica super confortável. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para esse ashram, a, a minha a minha professora, né, a Micheline, tinha falado que era banho frio, e eu fiquei assim meses pensando, falei, ai, gente, puta, não estou acostumado, como que vai ser tomar banho frio, né? Estava super preocupado. A hora que eu cheguei no ashram, a Swami mesmo, quem coordena o ashram, falou, olha, tomem banho na hora do almoço, porque a água é mais quente, né? E foi a coisa mais tranquila do mundo, né? Foi de boa, assim, não tivemos problema nenhum. E é legal até, né, esse banho menos quente para a gente perceber como a gente é mal criado, né? Aqui no Ocidente, né? Tomar um banho frio não passa pela cabeça da gente, nem mesmo nesses dias de calor a gente toma banho frio, né? E o banho frio ele ajuda também a gente a despertar, é bom para a saúde, e tal, né? Então no ashram tradicionalmente a gente toma o banho frio. Sim, a gente vai para o ashram, essa é a parte para a gente estudar e praticar yoga, né? Então, aqui é uma das salas de aula, a gente vai fazer práticas de yoga. Normalmente, o roteiro do ashram, a gente acorda 5 da manhã, 5h30 começa a aula de yoga, de 5h30 até às 7, mais ou menos, tem a aula de yoga. Aí a gente toma o café da manhã, participa das atividades do ashram, a gente faz o seva. Oi? Tem pão de queijo? Não tem pão de queijo, Letícia. Gente, olha, eu encontrei pão de queijo. Tem uma história aqui. Eu não A estou lembrando dessa história A agora. Letícia e o Luciano está aí online, a Letícia está aqui pessoalmente. Eles viajaram com a gente em 2014, será? Quando foi? 2009. Eles fizeram uma viagem com a gente para o sul da Índia e no meio da viagem a gente entrou num lugar lá, num restaurante para comer e tinha um negócio que parecia pão de queijo. E a Letícia, olha, gente, tem pão de queijo, né? E a gente, Letícia, acho que não é pão de queijo, não tem isso na Índia. Não, imagina, eu sou mineira. Você acha que uma mineira não conhece pão de queijo? E aí ela pediu um pratinho de pão de queijo, mas era um doce. Então, ela paga a língua dela até hoje. Foi 2011. 2011, né? Ficou com a fama da mulher 2011. que não conhece pão de queijo. Desde aquela data eu conto essa história. Quando eu quero sacanear com ela, eu conto essa história, até hoje. Ele diz que quando ele quer te sacanear, ele conta essa história. Então, essa é uma das salas de aula. A gente, normalmente, quando vai com um grupo para o ashram, a gente pede um curso específico, né? Um curso, alguma técnica de meditação, por exemplo. Então, aí, no meio da manhã, a gente tem essa técnica de meditação, no meio da tarde, de novo, outra aula sobre essa técnica específica. Então, eles preparam um curso exclusivo para o nosso grupo. Normalmente eu traduzo o curso é dado em inglês, né? E daí eu traduzo para o português, tá? Então é super de boa participar das aulas e das meditações, né? É um ashram muito acolhedor, a gente gosta muito de estar lá.
Aqui é a área do Samadhi, então é nessa área onde está o corpo de Swami Satyananda, esse aqui da foto, né? Ele foi um grande mestre moderno, ele faleceu em 2009, né? E quando um guru desses morre, o corpo deles é colocado num buraco no chão e depois faz esse monumento em volta, né? Porque eles acreditam que o corpo continua emitindo uma energia, né? O corpo de um iluminado, ele continua emitindo uma energia. Então, é essa energia que está presente aí nesse complexo todo, né? E Reykjavik, ele foi o lugar de prática do Swami Satyananda. Ele foi para esse lugar quando não existia nada, era uma floresta, um campo deserto, né? E ele foi para lá justamente porque ele recebeu uma orientação interior, né, de que ele deveria ir para esse lugar para gastar os últimos anos da vida dele fazendo práticas. Ele viveu lá por 20 e poucos anos, né? E fez uma série de práticas, entre elas a prática dos 5 fogos, né? Onde ele se sentava para meditar e em volta dele tinham 4 fogueiras acesas, e ele fazia isso durante o dia, então o sol era a quinta fogueira, né? E é uma prática extremamente avançada, não é qualquer pessoa que pode se dedicar a isso. Então, esse lugar guarda a energia de todas essas práticas que ele fez, enfim, de todo o trabalho que acontece ali na região, né? Essas pessoas vestidas de laranja são os swamis, que ficam no ashram, né? Que cuidam de tudo. A gente também ajuda no ashram, né? Sim, é parte da a gente de manhã, né? Depois do café da manhã tem o seva. O seva é o serviço, né? O serviço que você faz de forma desinteressada, né? Então é um serviço que você faz simplesmente porque precisa ser feito. Então, de manhã é o seva da limpeza, então a gente limpa o ashram, né? É determinado lá, nós vamos limpar o nosso prédio, vamos limpar a nossa sala de aula, né? Uns vão limpar o prédio, outros vão limpar a sala de aula, né? E assim tem a tarefa, alguns vão limpar aqui essa área do samadhi, né? E depois à tarde a gente tem um outro período de seva, de serviço, e aí, às vezes, a gente vai para a cozinha, cortar legumes, às vezes vai para a secretaria envelopar correspondência, por exemplo. Enfim, tem vários trabalhos, ou se, dependendo da época, a gente tem que preparar sacolas que eles entregam para as pessoas da região, né? Então, eles oferecem sacolas com alimentos, com roupas, né? Eles cuidam muito de todo mundo em torno do ashram, e quando a gente diz em torno, são quilômetros e quilômetros, não é o cara que mora ali do lado do ashram, né? Então, eles estão sempre de olho nas necessidades da comunidade. É um vilarejo que se desenvolveu muito a partir desse trabalho que eles fazem, né? Quando o Swami Satyananda chegou lá na primeira vez, esse lugar era um lugar onde o chefe da tribo lá, ele veio pedir comida porque ele disse que ele não comia há 3 dias, né? Era um lugar extremamente pobre, né? E hoje a gente vê que esse trabalho que eles fazem conseguiu elevar esse vilarejo para uma qualidade de vida muito boa. As crianças, principalmente, são muito cuidadas pelo ashram. Eles recebem tudo lá do ashram, assim, a educação, eles recebem presentes do ashram. A gente mesmo, uma das vezes que estava lá, a gente entregou bicicleta para as crianças, né, para eles poderem ir e vir das suas casas até a escola, né? Um outro ano, computadores, né?
Aí eles fazem um curso, por exemplo, para profissionalizar, por exemplo, as meninas, então, eles fazem um curso de corte e costura. E aí as meninas que têm interesse por isso vão, aprendem o corte e costura, aí eles dão uma máquina de costura de presente para elas. Então, elas podem ter um trabalho ali, né? Então, é um ashram muito vivo, muito pulsante, é muito legal a gente estar lá e ver tudo o que acontece lá em prol da comunidade. Esportes né? também, né? Eles incentivam bastante. Esportes, uma vez a gente foi, eles estavam tendo... Eles chamam, por exemplo, vamos dizer que se fosse aqui no Brasil, a gente chamaria eu sou péssimo de nome de brasileiro, de jogador, mas o Richarlison para dar aula de futebol para as crianças. Entende? Então, eles pegam pessoas realmente de destaque e aí essas pessoas vão lá ensinar, porque na visão do ashram, as crianças elas precisam ser expostas a essas coisas para elas sentirem se aquilo é para elas ou não. Tem uns que vão lá, vão aprender a chutar bola e vão se divertir no campinho ali do lado, mas tem gente que acaba se interessando e quer se profissionalizar, e aí o Ashman também vai encaminhar essas pessoas para, né, vai ajudar essas pessoas a frequentarem uma escola de futebol ou a ir para um time grande, enfim. Tem né? os mutirões de saúde também, né? Então, Sim, a gente estava lá um ano, aí estava tendo esse mutirão, né? Então, vários médicos, né, de várias regiões lá, e muitos eram discípulos também de Satyananda, e aí a comunidade toda lá, era muita gente, né? Centenas de pessoas, não era filas, assim. Aí passa, como aqui no Brasil, em São Paulo, tem aqueles mutirões de saúde, não sei o quê. E às vezes, quando tem um caso mais grave até, eles conduzem a pessoa para um outro lugar, né? Para eles Kolkata, para Calcutá, encaminham para um hospital, para hospital. uma outra cidade, se for o Então, caso. eles né? dão muito suporte para a comunidade, né? Para todo o vilarejo em volta. E o legal de estar no Ashram é isso, que a gente não vai estar lá só estudando, a gente vai ver isso tudo, a gente vai participar, né, desse trabalho. É só uma semana, mas é muito bacana. Você participa como dentro da comunidade. Sim, sim, é muito legal. As refeições no Ashram são refeições vegetarianas, são bem gostosas, e aí a gente senta no chão, chão limpinho, né? E a gente senta lá com o nosso prato e come com a mão. Não precisa comer com a mão, a gente pode levar os talheres e comer, mas é bem legal também, né? Já que estamos na Índia, né? Fazemos como os indianos. Eu não como ser feio, mas tem essa sensação Sim. da temperatura, da textura, né? Você sente antes de você tomar. A Letícia está falando que quando ela foi para a Índia, ela descobriu que ela gosta de comer com a mão, né? Porque você sente a textura do alimento, você sente a temperatura, é muito mais prazeroso, né? A gente não come porque é feio aqui no Brasil, mas é legal experimentar lá. Pelo menos um diazinho de comer com a mão é legal. Misturar, né, os ingredientes, você pega assim os ingredientes, assim, um é mais líquido, o outro é mais grosso, né? Então você mistura, você faz a pastinha para. Então, tem toda uma técnica, né, uma ciência para que a gente vai aprendendo. No ashram sempre acontece o ritual do fogo, né? A gente vai ficar lá uma semana, com certeza a gente vai pegar 2 ou 3 rituais do fogo, Rava, né? Como a gente faz aqui no Aruna também, só que lá conduzido por swamis, por pessoas bem preparadas para isso, né? E muitas vezes são as crianças que ficam aí nessa rodinha jogando o samagri, né? Os alimentos no fogo. Tá? E é no ashram que vive a Swami Satsang, Swami Satya Sangananda, é a nossa mestra, né? Então, ela é a cabeça desse ashram. Tudo que acontece lá passa por ela. O ashram é a manifestação da criatividade dessa mulher incrível, né?
Ela é discípula do Satyananda e ela era uma pessoa muito moderna, assim, ela era aeromoça, né, nos anos, sei lá, 70, 80, e ela chegou a ter o apartamento dela, né, coisa que não se pensava para uma mulher na Índia na época, né, mas ela abandonou tudo quando ela conheceu Satyananda e se dedicou a essa vida espiritual, né? Então, ela é a mestra da gente, é uma pessoa incrível. A gente vai ter a oportunidade de sentar e conversar um bocadinho com ela, né? E também as pessoas que quiserem receber iniciação, receber um mantra para meditar, né? Nome espiritual, tal, também vão ter a oportunidade de pedir lá. Tá? É muito legal essa parte do ashram, é muito gostoso estar lá, né? É muito especial estar com ela, com a Swami Satsang, e a gente, posso dizer que o Aruna Yoga, o Ananda Maya e o Shashwat têm uma recepção especial no ashram, eles gostam muito da gente, a gente muito deles, então quando a gente vai é sempre uma festa, né? Muito gostoso estar lá e estar com os nossos alunos, né? Muito agradável. O difícil é sair de lá. A gente sempre tinha a sensação que era uma experiência pessoal nossa, né? Minha, do Anderson. Então, quando a gente foi levar o grupo, né, pela primeira vez no Astro, a gente ficou um pouco receoso, pô, né? Uma semana, será que as pessoas vão, né, como é que elas vão lidar com isso? Porque, né, é diferente. Você não está no hotel, né? Então você vive um pouco, né, em função A rotina do ashram. né? Então, mais dentro dos costumes, né? E aí foi muito engraçado, porque terminou o dia, né? Terminou a semana que a gente ia ficar lá, ninguém queria sair, ninguém queria voltar. Mas já a gente vai ter que voltar para o mundo normal, né? Mesmo na Índia, que eles queriam ficar mais tempo lá. Então, isso foi muito interessante. Aí isso incentivou a gente que nas próximas viagens a gente levasse as pessoas e sempre teve essa experiência. É, é, Isso, na época já era esse já ashram. era esse acho. A Regina, que está aí online, também teve na última viagem com a gente. Você já foi 2 vezes para o ashram, Rê? Uma, né? Ela teve esse grupo de 2019, foi um grupo bem grande, a gente estava em quase 20 pessoas, e também na hora de sair foi choradeira, assim, né? O povo não queria sair do ashram de jeito nenhum, né? Então é bem legal estar lá. A Rê já foi umas 10 mil vezes para a Índia também, né, A Rê? Rê já comigo, ela já Eu já viajou, mas até comi pão de queijo lá na Índia com a até Letícia. comeu o pão de queijo indiano da Letícia, né? Bom, do ashram a gente vai para Calcutá, a cidade mais a leste, não mais a leste, mas é uma cidade no leste da Índia. Calcutá foi a sede do Império Britânico na Índia, né? Então o governo britânico durante a invasão da Inglaterra se concentrava aqui nessa cidade, tá? Que eles chamam de Kolkata. A gente, as pessoas conhecem como Calcutá, né? Que era o nome que os ingleses deram para a cidade, mas o nome mesmo é Kolkata, tá? E esse nome tem um porquê, vou te contar. Esse é um monumento que fizeram, eles têm um parque muito grande no centro da cidade, o Maidan, né? E é como se fosse o Central Park em Nova York, alguma coisa assim. E no meio desse parque tem esse monumento, que é um monumento para a Rainha Vitória, tá? É um monumento que foi construído pelo Lord Byron, né, que era um arquiteto super famoso na época e tal.
tá? E ele combina elementos da arquitetura inglesa com a arquitetura indiana. Esse é um templo dedicado a Kali, é um templo criado pelo mestre Ramakrishna, né? E Kali é a padroeira dessa cidade, né? E então é uma das deusas, né, do panteão hindu, e essa cidade é dedicada a Kali. Então esse é um dos templos, mas a cidade recebeu o nome, na verdade, por causa desse outro templo, né, que é o Kali Ghat, tá? Kali Ghat, então, é o templo de Kali, e é daí que vem Kali Ghat, Calcata, né? Calcata na língua deles. Então, o nome da cidade é por causa desse templo. É um dos templos antigos da Índia, né? E um dos templos muito sagrados, principalmente para o feminino, né? Para as deusas, né? Para essa cultura tântrica do culto do feminino. Então, é um templo muito forte, uma energia muito forte, densa, não é pesada, né? Não, é denso porque tem muita energia lá, né? De É, sonoro, Você vê que é uma coisa antiga, né? Então, o chão, né? Ele tem, sei lá, parte onde tem rituais, tem o óleo de não sei de quantos é, centenas de anos, né? Então, aqui fica impregnado, você sente isso, né? Tem uma é, energia forte. é um lugar muito sagrado assim na cultura hindu, né? Kalighat é um dos templos muito poderosos dedicados a Kali, e como em qualquer templo, em torno tem todo o comércio, né? Para você comprar o material para fazer as oferendas e tudo mais, tá? Esses tempos muito intensos, a gente não fica muito tempo, inclusive, né? A Swami Satsang até falou uma vez, é importante, porque a gente tem a sensação de que eu quero ficar lá para sentir, né? Não, eles têm muita energia, então não é para você chegar lá e parar e ficar, ó, né, recebendo banhos de bênção. Não, é muito forte, então você vai, passa, recebe uma carga de energia. Então, não é para a gente ficar lá, nem dá para ficar, né? É, Muitas vezes tem filas, as pessoas estão passando num lugar mais sagrado, e aí você passa, caminha e segue em frente, já está, né, recebido a bênção. esse, só para mostrar para vocês, o nosso hotel 4 estrelas em Kolkata, né? Então, ele chama Kenilworth, tá? Um quarto super confortável, tem um jardinzão assim, a gente faz as refeições de frente para esse jardim, né? 2019, essa construção aqui é uma das construções do hotel, né? Em 2019, o Fernando fez uma apresentação de dança indiana ali nessa construção, É pessoal. mesmo. Quem sabe, se vocês convencerem ele, ele dança esse ano também. Aqui o salão de refeição, né? De Kolkata, a gente vai viajar para o sul da Índia. Todos esses lugares que eu mostrei, eles estão mais ou menos, estão mais a norte, né, da Índia. E agora a gente vai para o sul, vai para o Kerala. Sim, a gente começou pelo Kerala. O Kerala é uma península muito verde na Índia. Ela é chamada de Península Esmeralda, né? Então tem muita vegetação, muito coqueiro, né? E essa região que a gente fica do Kerala, ela é conhecida pelo backwaters, que são os remansos, né? Então é como se a água do mar penetrasse pela terra, criando canais, né? E tudo acontece ali nos canais, né?
E a gente pode não estar programado para esse grupo especificamente, mas a gente pode arranjar lá um passeio de barco, né? Esses barcos são feitos de palha de arroz, né? E é bem típico do lugar, então a gente pode dar um rolezinho de barco. Esse é o hotel que a gente vai ficar, o Backwaters Ripples, né? A piscina já dá para o lago e é muito bonito, muito gostoso. Esse lago é um dos maiores lagos da Índia. Aqui o quarto do hotel, um dos quartos. E a ideia desse lugar, esse vilarejo chama Kumarakom. Então, a ideia é a gente passar lá uns 3 dias, podendo receber os tratamentos de Ayurveda, né? O Kerala ele é conhecido por ter guardado as tradições da Ayurveda, né? Então, tem muitas pessoas lá, né, que se especializam em Ayurveda, e a gente pode, no hotel mesmo, receber os tratamentos, receber as massagens, né? A gente vê aqui a menina fazendo é o Shirodara, esse que faz o líquido, né? Então, essa bacia fica cheia de óleo de gergelim morno, e isso fica correndo pela cabeça da pessoa ali um tempo, maravilhoso para acalmar os pensamentos, para equilibrar, principalmente quem é vata, né? Quem é do biotipo de ar, é um tratamento muito recomendado, né? Para vata. Uhum. E aqui nessa outra foto é uma massagem com as pindas, é uma trouxinha feita de... Arroz, Fala você, explica as aí. pindas, tem várias, essas tradições orientais, eles usam muito as pindas, né? Essas trouxinhas, e às vezes o recheio dentro vão várias coisas, ervas, né? Vai gengibre, raízes, e os indianos eles usam também arroz cozido, e aí põe algumas ervas, então ela tem propriedades também, né? Terapêuticas, além da massagem que é feita, né? Como se fosse um carimbamento, assim, ela vai pressionando e apertando, isso produz, e é aquecido, né? Isso vai Ela é produzindo um úmida e relaxamento quente. muito profundo. É muito legal esse trabalho com as pingas. Legal. Então, esses 3 dias em Kumarakom é para a gente estar lá, curtir, né? Quem não quiser fazer tratamentos pode, né, explorar o vilarejo, ou ficar no hotel, ou jogado na piscina, né? Enfim, é um período de descanso, porque depois de viajar tantas vezes para a Índia, a gente entende que, para muitos de nós, é a únicas férias que a gente vai ter no ano, né? E a Índia é um país intenso, então é legal a gente finalizar com um período ali de descanso mesmo, né? Então, Kerala é a penúltima cidade. De lá, a gente voa para Delhi, e Delhi a gente fica 2 dias só, é a capital da Índia. Nós vamos visitar a região do Qutub Minar, que é ruínas, né, de cidades antigas. Delhi ela é feita por 8 cidades e é a cidade mais antiga que se tem notícia no mundo, que, que continua, né, que foi sendo construída uma sobre a outra. Então, aqui são as ruínas de uma das antigas Delhi, né? A gente deve visitar também esse templo, que é um templo Sikh. O Sikh é uma das religiões da Índia e é um templo que tem a cúpula toda dourada. É um lugar muito bonito, muito harmônico, né? Gostoso de estar lá. E quando a gente foi da última vez, as meninas foram convidadas, as meninas não, todo mundo, né? Mas fomos convidados para ajudar. Eles fazem o chapati, esse pão,
e aí eles distribuem para a população, né? Então, eles passam a manhã toda fazendo lá milhões de chapati e preparando alimentos também, não é só o pão. E a gente participou lá um pouquinho, né, amassando o pão junto com eles. Vamos visitar o Memorial de Gandhi, né? Então, Mahatma Gandhi, acho que dispensa apresentações, né? É considerado o pai da Índia, ele que lutou muito para a independência da Índia, né? Da Grã-Bretanha. Então, foi por conta do trabalho todo dele que a Índia se tornou um país independente do domínio britânico, né? E aqui é o lugar onde ele foi cremado, então é um monumento que é oferecido a ele. Tá? Delhi é o lugar das lojinhas, claro que tem lojinha pela Índia inteira, né? Mas Delhi é um lugar bom de se fazer as compras, né? A Índia tem N coisas que a gente ama, né? As roupas, os panos, os tecidos, os scarfs, né? Como que chama? Scarf? Echarpes, né? As pashminas. Então, aí a gente tem um períodozinho também para trazer umas lembrancinhas da Índia. Claro que na viagem toda a gente pode comprar essas lembrancinhas, mas aqui em Delhi a gente encontra Ao de final da tudo, né? viagem, né? E ao final da viagem, Dá aí para já... usar, porque daí não fica carregando muita coisa, vai carregar para o Brasil. Bom, para quem tem interesse de viajar com a gente sai dia 5 de fevereiro e volta dia 27. São 21 dias de viagem na Índia, né? 22, né? Da saída para chegar. Isso. 22, né, contando o dia 5 ao dia 27. Então, a parte internacional, a passagem aérea comprada independentemente, tá? A gente indica o voo que a gente acha legal, mas, enfim, desde que as pessoas cheguem lá no dia 7, cada um pode escolher como vai, né? A maior parte do grupo acaba indo junto nos voos que a gente indica. Esse voo, eu tive olhando essa semana, está em torno de US$ 1.300, que é um preço bem bom, né? A gente costuma pagar 1.500, 1.800, então está um preço legal, tá? A parte terrestre, né? Contando apartamento duplo, né? Nesses hotéis 4 e 5 estrelas, durante a viagem toda, os traslados, os passeios, né? Incluindo tudo isso, inclusive o ashram, né? O curso no ashram, a estadia, a alimentação no ashram. Então, a parte terrestre fica em 3.200, tá? Para o mínimo de 15 pessoas, US$ 3.200. Os preços todos estão em dólares, tá, gente? Se alguém quiser quarto individual ou não, né, não tiver viajando, não tiver alguém para viajar junto, aí tem um suplemento de US$ 1.140 para ficar em quarto individual, e os voos internos, que são US$ 745 nos valores atuais. Esses voos, eles é como no Brasil, né? Você compra passagem hoje é um preço, se você comprar no fim da semana que vem, pode ser um outro preço. Não costuma variar muito, mas a gente não pode enrolar também, a gente precisa comprar com antecedência. Oi? Os voos Não, internos internos é juntos. comprado para o grupo. Aí Sim, a gente desde que a compra. gente chega em Delhi, o grupo está sempre junto, até retornar para Delhi, né? Aí está tudo junto, tá? Só o internacional, Brasil, Índia, né, que cada um pode fazer por sua conta. Mas, fora isso, chegou em Delhi, é o programa do grupo o tempo todo. E você ainda não precisa se preocupar, não, eu tenho que comprar passagem para de um lugar para o outro, não.
Isso já tudo Já já está está incluído incluído. aqui, O trem, né? O trem, inclusive, tudo. né? Então não tem que se Então, preocupar com nada. os operadores na Índia eles já compram tudo, já reservam tudo para a gente. Tá? As datas para a gente se decidir a ir ou não. Então, a inscrição no grupo até 20/10 no máximo. Tá? Então, quem for precisa decidir até 20/10. O que é? Ela vai pensar ainda. A Rota aqui diz que vai pensar, É. ela já está inscrita Ela desde tá o ano passado. falando que vai. Então, essa inscrição é feita através do pagamento de $500, tá? Que já faz parte lá do terrestre. Tá? Então, você paga esses $500 para confirmar que você vai realmente no grupo. As passagens internacionais, a partir do momento que o grupo tiver confirmado, que a gente tiver as 15 pessoas, a gente libera para vocês comprarem, né? Então, aí você compra a hora que você quiser. Então, aí por volta de 20/10, você pode comprar a passagem internacional. Os voos internos, também, no momento que o grupo tiver liberado, a gente já compra, né, para não ter chance de ficar variando. Pode acontecer alguma variação aí, mas normalmente é coisa pequena. O último grupo, o pessoal que comprou até a data certa, o valor foi esse mesmo que a gente tinha dado. Depois, o pessoal que foi entrando mais perto da viagem, aí tinha algum acréscimo lá de $50, alguma coisa a mais. Tá? Mas a ideia é a gente comprar até o final de outubro, né, para já ter esses voos reservados e pagos, enfim. Tá? E aí o restante da parte terrestre, né, a terrestre era 3 e pouco, 3.200, né? Então, o restante, né, os 500 você paga na inscrição do grupo aqui no Brasil, e o restante você paga lá na Índia. Os 2.700 você paga na Índia quando a gente chegar lá. Aí, não, é tudo em dólar mesmo, em espécie. Precisa ser dólar. Tá? Como a gente está operando com um operador direto na Índia, a gente não tem mais intermediário, que o que encarecia muito as viagens era os intermediários, né? Então, a gente tinha uma agência aqui, a agência contratava uma agência na Índia e tal. Hoje, a gente opera direto com uma agência na Índia. Isso, você tem que levar com esse dinheiro, tá? Em espécie. Então, esses são os gastos da viagem, aí em torno de $5.200. Tá? Legal, gente. Esse preço está incluído. A gente falou de preço. A Letícia está perguntando de alimentação. Então, o que está incluído nesses valores é o café da manhã, né? O período do ashram, a alimentação toda é feita no ashram, mas o restante, o período que a gente está em hotéis, o café da manhã está incluso, almoço e jantar a gente faz à parte. Tá? A comida na Índia é razoavelmente barata. Normalmente a gente fala para o pessoal levar para essa parte de extras mais uns $1.000, né? Que dá e sobra assim, de comida, um passeio extra que a gente resolva fazer. Tá? Aí, claro, se você quer fazer compras, né? Leva um pouco a mais, aí, uns $1.500, $2.000. Tá? Mas de alimentação aí, a gente costuma gastar uns $600, $700 de E alimentação. nesses extras pode aí usar cartão de crédito também, né? Assim, Nos extras dá para em restaurante, assim, dá para restaurante, essas loja, coisas, né? aceita Dá para loja, aí usar dá o para você usar crédito. cartão de crédito. Né? Só não recomenda levar travel check, essas coisas que é muito trambolho de trocar. Não entendi. A gente vai fazer aula toda a viagem ou só no ashram? Aula de yoga, a gente tem toda a viagem só no ashram. No ashram, com certeza. Em Kumaracom
com certeza, essa parte final aí de colocar do Kerala, né? A gente vai ter aula de yoga no Kerala comigo, com o Fernando, no ashram, provavelmente com professores do ashram, né? E durante a viagem, sempre que dá, a gente pratica, mas como às vezes a gente sai muito cedo ou chega muito tarde, então eu não prometo que vai ter a viagem inteira, né? E às vezes não tem espaço. Então, nos hotéis que tem espaço tal e a gente está com o programa ok, a gente consegue fazer uma praticazinha, um relaxamento, pelo menos. Tem que fechar 15 pessoas, né? Isso, a gente precisa de 15 pessoas para fechar o grupo, tá? Então, aí, quem tiver mesmo interesse de ir, já vai conversando com a gente pelo WhatsApp durante a semana, tá? Eu vou passar para vocês, a Carol perguntou aqui a data da viagem, então, é de 5 a 27 de fevereiro, tá? Eu vou mandar para vocês depois pelo WhatsApp, amanhã eu mando um folhetinho com um PDF, né? Roteiro e Com o as roteiro, os valores, tudo explicadinho, tá? Tudo que está datas. incluído ou não. Basicamente, está tudo incluído, o que não está incluído é almoço e jantar, e Isso. coisas extras, né? Passeios extras. De repente, a gente está num lugar, vamos ver um show de não sei o quê. Descobre que tem um show de dança indiana, né? Aí, quem quer vai. As E doceiras. tem as doceiras, né? Que aí a gente tem que comprar uma caixa de doce para trazer, né? Né, Rê? Fica economizando. A Rê sabe, a gente deu ainda uma fugida, falou, vamos lá pegar uns docinhos. Eu e a Rê, a gente saiu de fininho assim para comprar. Quando viu, o grupo todo estava atrás. Imagina que vocês vão comer doce sozinhos. Daí a gente comprou umas caixas assim, grandes, É. douradas, lindas assim. Lindas as caixas. Você tem até dó de jogar fora. Imperdível, Tá? docinho. Não é? É. Tem, às vezes, o ingresso do cinema, também pode ir, Ingresso né? de cinema, né? Aí é Cinema é uma é experiência o que rolar. Casar, Festa de casamento, né? Quem vai casar? Letícia vai casar Luciano de e a novo? Letícia casaram na Índia. Eu fiz o casamento deles lá. O casamento não legal, né? Não oficial. Mas foi Como é que muito legal. chamava aquele lugar, Anderson, que eu não lembro? O que Como é, Lu? chamava aquele lugar? Foi no sul, não foi? Foi no sul, em Arunachala. Onde a gente ficava dando a volta na montanha, lá que dava a volta na montanha. Isso, em Lugar Arunachala. sagrado. Em 2019 teve casamento também. Olha, a gente Tinha tá se especializando em um fazer viagem casal e casamento. que eles pediram, eles falaram, a gente casou no civil, Vocês mas apareceram da foto aí, uma das não fotos. tivemos um casamento, né, espiritual. A gente queria casar na Índia, então teve casamento deles também. E foi muito legal os dois, né? Tanto de vocês, do Luciano, e da Letícia, como desse casal agora. Porque daí teve toda a preparação, né? E a roupa, vamos ver a roupa. E aí, né? apareceu até vinho. Todo mundo era. Não sei quem Apareceu É. vinho no lugar da Letícia, alguém que tinha levado vinho, enfim. Foi muito legal. As A gente comidas, eu lembro, fizeram um monte de comida. tinha comida. A gente tem Tinha muita comida. sorte nos nossos grupos, que normalmente os grupos dão uma liga boa, né? Eu, Luciana, a gente não conhecia ninguém, né? É, Aham. verdade. Na escola, foi super legal. É. Deu super certo. Muito legal. Gente, vocês têm perguntas? Querem perguntar alguma coisa que eu não falei? Eu não quis fazer uma apresentação muito longa aqui, mas fiquem à vontade de perguntar qualquer coisa que vocês queiram saber aí sobre a viagem, tá? Para a Índia, uma coisa muito importante, eu acho, uma viagem para a Índia, um lugar tão exótico, né, como a Índia,
é muito legal quando a gente tem a oportunidade de ir assim num grupo, né? Porque é muita informação. E a gente acaba perdendo coisas, né? A gente mesmo, né? Foi aprendendo de tanto ir, a gente vai tendo as manhas de algumas coisas e já conhecendo um pouco mais, né? Existem muitas viagens que o pessoal vai para milhares de lugares na Índia em 10 dias. Não funciona, a gente tem que ter uma degustação, né? Então, depende de cada lugar, né? Tem um Marapon, por exemplo, não é só um descanso, mas é um lugar que a gente precisa de um tempo para essa experiência, para fazer as massagens lá, né? Caso a pessoa queira fazer algum tratamento. Nos outros lugares também, né? Por exemplo, a gente vai lá para Khajuraho, então não dá para você ficar, né? Meio-dia e conhecer o templo, mas não tem, aparece aquela, você não degusta, não dá o tempo de você assimilar, né? Você ir, ver, voltar para o hotel, né? As pessoas conversarem ali, né? Ser aquela viagem onde você faz um roteiro de 1000 coisas. Eu fui para 10.000 lugares na Índia e a pessoa tem a sensação que não conheceu direito, assim, sabe? É uma correria. E então, pela experiência que a gente tem, e outra, que é o sentido mesmo de estar em grupo, né? Porque é muita informação, é muita coisa. As pessoas acabam se dando suporte ali, né? De estar juntos, fica é muito gostoso a Índia, mas fica mais leve, né? A quantidade de experiências que a gente tem, né? Outra coisa importante, a gente faz uma preparação para a viagem. Então, a gente tem algumas reuniões, né? A hora que fecha o grupo, a gente faz algumas reuniões para o grupo se conhecer e para a gente também, né? Te dar informações, o que levar na mala, né? A gente é bem paisão, assim, então a gente... como tirar o visto para a Índia, aí tem lá, né? A gente só tem que tirar visto, mas agora a gente tira Agora é online. online, é. Então, você tem que preencher o formulário, então aí tem lá a dica de como preencher tudo que precisa, né? Então, e essa preparação é importante, porque é preparar não só a mala, mas o coração, né? Uma viagem que é uma viagem que mexe com a gente emocionalmente. Então, não dá para, vou para a Índia, não tenho o que fazer, vou para a Índia. Não, é uma viagem que precisa que Abre portais. abre portais, é. Como é que estão as vacinas para a Índia? A questão das vacinas, A tá? vacina a gente precisa de febre amarela e precisa da de Covid, tá? A de Covid não é obrigatória para entrar na Índia, né? A febre amarela, sim, é obrigatória, mas no ashram eles pedem a de Covid, tá? Então, a gente Covid. precisa ter aí pelo menos umas doses da de Covid, né? E a de febre amarela. A de febre amarela, quem tomou alguma vez na vida não precisa tomar de novo, né? Agora eles perceberam que ela é vitalícia, então se você tem sua carteirinha de vacina de febre amarela, vai servir, ou talvez tenha que trocar pela internacional, mas isso é bem simples de fazer, tá? Beleza. Bom, diga, Lu. Não, beleza. Para mim tá ok, já vi. Legal. Eu me lembro, eu estava falando, né, que a Índia não é uma coisa que a gente vai de paraquedas, mas justamente o Luciano e a Letícia, eles caíram de paraquedas, né? Foi pelo saber, né? Não, foi pela Latitudes. A Letícia e o Luciano, eles foram indicados pela agência. Normalmente, as pessoas que vão nas nossas viagens são alunos ou amigos de alunos ou amigos da gente, né? São pessoas assim que a gente conhece. O Luciano e a Letícia a gente não conhecia. E aí eu marquei uma reunião com eles, né? Falei, bom, eu vou explicar bem para esses caras, né? Porque eu não quero pepino. E, e aí Eles receosos de um lado, porque não conhecia ninguém e queria, né? E a gente também receoso, porque falava, a gente não sabe quem está vindo, né? Quem são essas pessoas? eu perguntei para a Letícia, falei, Letícia, e aí, vocês estão animados para ir e tal?
Aí ela falou, não, eu não quero ir de jeito nenhum para a Índia, porque eu tenho problemas de estômago, de não sei o quê, mas o Luciano quer, e não sei o quê e tal. Eu falei, gente do céu, onde é que eu fui amarrar minha mula? Né? Aí eu apresentei a viagem para eles, né? O roteirinho e tal. Falei tudo de pior que eu podia da Índia. Eu estava quase falando, ó, melhor não ir, melhor não ir, né? No final da conversa, a Letícia, "Ai, então, por que a gente vai? Porque eu quero, porque isso, porque aquilo, né? No fim foi, adorou, continua com a gente, né? A gente se encontrando aí de quando em quando, né, Lê? Então, acabou virando da turma. É, começou praticando aqui, né? Foram surpresas gratas, por isso que eu É, falo que a É, gente tem uma sorte com o grupo, é. né? As pessoas se acolhem, né? mais educado, né? É. Legal, queridos. Então, não quero ficar enrolando vocês. Qualquer dúvida, falem com a gente pelo WhatsApp, tá? Se você tiver intenção de viajar mesmo, dá um toque para a gente o mais rápido possível, até dia 20 de outubro, para fazer o pagamento, mas já vai posicionando a gente já vai, né, sabendo se tem quórum para o grupo ou não, né? Já temos assim várias pessoas que estão confirmadas, a Rô, a Luciana, marido, né? Então já tem umas pessoas que com certeza vão, mas aí vão conversando com a gente pelo WhatsApp, tá bom? E já vai acompanhando o dólar, comprando o dólar aqui, outro dia, assim, já vai fazer as reservas. tchau. Obrigada, Tchau, tudo de então, bom, tudo Andy. de bom, gente. Fernando, Tchau. boa noite para Obrigada, vocês, tá? pessoal. Oi. Tchau. Beijo para todo Tchau, mundo. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, pessoal. tchau. Boa noite. Boa boa noite. noite. Consigo mais, eu também não falo. Eu gosto.